ano é 1989. O futebol inglês testemunhou um dos dias mais trágicos de sua história. O que era para ser um jogo entre Liverpool e Nottingham Forest se transformou em um pesadelo que mudaria para sempre o esporte. Essa é a história de Hillsborough, uma tragédia que tirou a vida de 97 pessoas e revelou uma dolorosa verdade sobre a segurança, injustiça e resistência. Era 15 de abril de 1989, um sábado ensolarado em Sheffield, Inglaterra. Naquele dia, dois gigantes do futebol inglês, Liverpool e Nottingham Forest, se enfrentariam na semifinal da FA Cup. O estádio Hillsborough, casa do Sheffield Wednesday. O Liverpool vivia seu auge como potência do futebol europeu e milhares de torcedores viajaram de Liverpool a Sheffield para apoiar o seu time. Mas mal sabiam eles que aquela tarde que prometia ser memorável acabaria marcada por uma tragédia irreversível. O Hillsborough, embora fosse um estádio icônico, já havia demonstrado problemas de segurança em jogos anteriores. E naquela tarde, com mais de 24 mil torcedores do Liverpool, a má gestão da multidão pela polícia resultaria em um desastre de proporções inimagináveis. Eram 2h30 da tarde. E a bola rolaria às 3, mas do lado de fora, os portões da arquibancada Limpings Lane, onde os torcedores do Liverpool se concentravam, estavam lotados. A polícia, temendo o atraso do início da partida, tomou uma decisão fatal: abrir o portão da saída C para aliviar a pressão. Centenas de torcedores foram levados para dentro, mas não para as arquibancadas superiores, e sim para o setor inferior já superlotado. Às 3h06 da tarde, o caos estava em pleno andamento. Torcedores ficaram presos nas grades que cercavam o campo, esmagados pela força da multidão. O campo de visão de quem estava nas arquibancadas mais altas rapidamente se transformou em uma cena de horror. Pessoas gritando por socorro, tentando escalar as cercas ou pular para o campo. Eu me lembro de olhar para baixo e ver pessoas desmaiando. Eu sabia que algo estava muito errado, mas a polícia achava que era uma invasão ao campo, quando na verdade estávamos lutando para sobreviver. Em apenas alguns minutos, o estádio de Hillsborough, antes repleto de esperança e emoção, se tornou um lugar de pânico. Muitos torcedores estavam mortos, enquanto outros lutavam desesperadamente para respirar. A tragédia de Hillsborough não foi um acidente natural. Ela foi resultado de uma cadeia de erros humanos. A polícia de South Yorkshire, responsável pela segurança do evento, foi criticada por sua total incompetência ao lidar com a multidão. Eles falharam ao identificar a superlotação. Em vez de redirecionar os torcedores para outras áreas, a decisão de abrir o portão e permitir que todos entrassem no setor já lotado foi catastrófica. E não foi apenas a falha do controle da multidão. A estrutura do estádio, com grades altas e rígidas cercando o campo, impedia que os torcedores escapassem. Aquilo que era para garantir a segurança se tornou uma armadilha mortal. Após a tragédia, a dor dos sobreviventes e das famílias foi agravada pela tentativa das autoridades de encobrir os erros. Um relatório preliminar responsabilizou os próprios torcedores, alegando que o caos havia sido causado por torcedores bêbados e uma suposta invasão ao campo. Mas as famílias das vítimas não aceitaram isso em silêncio. Lideradas por pessoas como Margaret Aspinall e Trevor Hicks, elas começaram uma campanha incansável por justiça, desafiando o sistema que tentava encobrir os verdadeiros culpados. Foram 27 anos de luta. Eles tentaram jogar a culpa nos nossos filhos e maridos, mas nunca desistimos até que a verdade fosse exposta. Em 2016, após quase 3 décadas de lutas nos tribunais e novas investigações, a verdade finalmente veio à tona, e que a polícia havia falhado gravemente em sua responsabilidade de proteger os torcedores. A sentença foi um alívio para as famílias, mas também revelou o quanto o sistema estava comprometido. Décadas de corrupção, desinformação e falhas institucionais finalmente foram expostas.
O caso de Hillsborough mudou a forma como vemos a justiça no Reino Unido. Ele revelou que, mesmo com as tragédias de grande escala, a luta pela verdade pode ser longa e dolorosa. A tragédia de Hillsborough não apenas mudou a vida das famílias e do futebol inglês, ela mudou o futebol em todo o mundo. Após a tragédia, o relatório Taylor foi publicado, recomendando uma série de mudanças drásticas na segurança dos estádios, incluindo a remoção das arquibancadas de pé e a modernização das infraestruturas de segurança. Os estádios de hoje em dia são muito mais seguros, e as lições de Hillsborough ressoam até os dias atuais. Nenhuma vida deve ser colocada em risco por falta de segurança ou planejamento. Hillsborough será para sempre lembrada como uma das tragédias mais dolorosas do esporte, mas também é um símbolo da força das famílias que, por quase 30 anos, lutaram incansavelmente por justiça. Hoje o legado deles vive não só nas memórias dos 97 que perdemos, mas também em cada torcedor que vai aos estádios com a certeza de que a segurança é prioridade. Nunca se esqueça de Hillsborough. Nunca se esqueça da luta por justiça.